No jantar de aniversário, meu marido brindou ao amor verdadeiro, olhando fixamente para minha irmã. Eu senti meu coração parar por alguns segundos, enquanto todos os convidados erguiam suas taças sem perceber o que eu havia acabado de presenciar. Aquele olhar não era casual, não era inocente. Era carregado de uma intimidade que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre meu casamento de 15 anos. Antes de continuar essa história, deixa eu te pedir uma coisa muito importante. Preciso bater a meta de inscritos semanal aqui no canal. Você pode me ajudar clicando em inscrever-se? Obrigada. Meu nome é Helena. Tenho 42 anos. E até aquele momento eu pensava que conhecia perfeitamente o homem com quem dividia minha vida. Roberto sempre foi carinhoso, presente, o tipo de marido que toda mulher sonha em ter. Trabalhávamos juntos na nossa pequena empresa de eventos, construímos uma vida confortável em São Paulo. E eu realmente acreditava que éramos felizes. Minha irmã mais nova, Carla, sempre foi próxima da nossa família. Solteira, bem-sucedida na carreira de marketing, ela frequentava nossa casa regularmente, e eu nunca, nem por um segundo, desconfiei que pudesse existir algo além de uma relação familiar normal. Mas naquela noite, comemorando meus 42 anos no restaurante que Roberto havia escolhido cuidadosamente, algo mudou para sempre. A mesa estava lindamente decorada. Nossos amigos mais próximos estavam presentes, e eu me sentia especial, amada. Carla havia chegado atrasada, como sempre, mas deslumbrante em um vestido vermelho que realçava sua beleza natural. Ela se desculpou pelo atraso e se sentou ao lado de Roberto do outro lado da mesa. Eu estava na cabeceira, como a aniversariante deveria estar. Durante toda a cena, eu observei pequenos gestos que antes passavam despercebidos. A forma como Roberto segurou a mão de Carla quando ela tropeçou ao sentar. Como ele se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido durante a conversa. Como ela riu de uma piada particular que eu não consegui ouvir. Minha mente começou a juntar fragmentos de memórias. As visitas cada vez mais frequentes de Carla. As saídas de Roberto que se tornaram mais longas. Os telefonemas que ele atendia em outro cômodo. Quando chegou a hora do brinde, Roberto se levantou com sua taça de champanhe. Ele começou um discurso bonito sobre amor, companheirismo e gratidão. Eu sorri, esperando que ele me olhasse com aquele carinho de sempre. Mas quando ele disse, ao amor verdadeiro, seus olhos se dirigiram diretamente para Carla. Não foi um olhar rápido ou distraído. Foi um olhar profundo, cheio de significado, que durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para destruir meu mundo. Carla retribuiu o olhar com um sorriso tímido, baixando os olhos rapidamente, mas o vermelho em suas bochechas a denunciou. Ninguém mais pareceu notar. Nossos amigos brindaram alegremente. Conversaram sobre trabalho, planos para o próximo final de semana. Eu continuei sorrindo, respondendo quando necessário, mas por dentro estava desmoronando. Cada gesto carinhoso de Roberto durante o jantar agora parecia forçado. Cada vez que ele tocava minha mão, eu me perguntava se estava pensando na dela. Quando ele me beijou no final da noite, eu me questionei se ele estava imaginando beijar outra pessoa. A descoberta não veio através de mensagens no celular ou perfumes estranhos. Veio através de um olhar. Um simples olhar que revelou uma traição que provavelmente acontecia há meses, talvez anos, bem debaixo do meu nariz. A ironia era cruel. Descobrir no dia do meu aniversário que meu casamento era uma mentira e que minha própria irmã estava envolvida na farsa. Voltamos para casa em silêncio. Roberto dirigia cantarolando baixinho, aparentemente satisfeito com a noite. Eu olhava pela janela, processando a nova realidade. 15 anos de casamento, uma empresa construída juntos, planos para o futuro. Tudo isso agora questionável. Como eu havia sido tão cega? Como duas pessoas que eu amava mais do que tudo no mundo puderam me trair dessa forma? Antes de continuar, posso te fazer um pedido especial? Temos uma meta importante de inscritos. Você pode se inscrever no canal para ajudar a gente a chegar lá hoje. Sua inscrição é muito importante para eu continuar o meu trabalho. Nos dias seguintes ao meu aniversário, eu me tornei uma detetive da minha própria vida. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes ignorava completamente. Os horários de Roberto ficaram ainda mais inconsistentes. Ele saía para reuniões com clientes, que se estendiam até altas horas, sempre com explicações vagas sobre novos contratos ou oportunidades de negócio. Quando eu oferecia para acompanhá-lo ou ajudar nas negociações,
Ele rapidamente mudava de assunto ou inventava desculpas sobre como eram encontros muito técnicos. Carla também começou a se comportar de forma estranha. Nossas conversas telefônicas diárias, que antes duravam horas, ficaram superficiais e apressadas. Ela sempre parecia ter pressa para desligar, como se estivesse esperando outra ligação mais importante. Quando eu sugeria nos encontrarmos para um café ou um almoço, ela sempre tinha algum compromisso urgente no trabalho. Era como se estivesse evitando ficar sozinha comigo, com medo de que eu pudesse perceber algo em seu comportamento. Uma tarde, enquanto organizava alguns documentos da empresa no escritório que Roberto e eu dividíamos em casa, encontrei recibos de restaurantes que eu não conhecia. Não eram os locais onde costumávamos levar nossos clientes. Eram restaurantes íntimos, românticos, o tipo de lugar para encontros especiais. As datas coincidiam exatamente com algumas das reuniões que Roberto havia mencionado. Meu estômago se revirou quando percebi que os horários eram sempre no final da tarde ou início da noite, nunca durante o horário comercial normal. Naquela mesma semana, Roberto recebeu uma ligação durante o jantar. Ele olhou para o telefone, sorriu sutilmente e disse que precisava atender porque era sobre um evento importante. Saiu para a varanda e ficou lá por quase 40 minutos. Eu podia vê-lo através da janela, caminhando de um lado para o outro, gesticulando animadamente, rindo baixinho. Não era a postura de alguém discutindo detalhes profissionais. Era a linguagem corporal de alguém conversando com uma pessoa especial, alguém que o fazia sentir-se vivo e interessante. Quando ele voltou para dentro, eu perguntei casualmente sobre o cliente. Roberto hesitou por alguns segundos antes de inventar uma história elaborada sobre uma festa de 15 anos que precisaria de nossa atenção especial. Ele falou com tantos detalhes que parecia ter ensaiado a história. Mencionou números específicos de convidados, tipo de decoração, até mesmo o cardápio que a cliente queria. Mas algo em seus olhos me disse que tudo aquilo era mentira. Decidi investigar mais profundamente. No dia seguinte, enquanto Roberto estava no banco resolvendo questões da empresa, acessei nosso sistema de e-mails corporativos. Procurei por correspondências com clientes que eu não conhecia, contratos que não tinha assinado, orçamentos que não tinha visto. Para minha surpresa, encontrei várias trocas de e-mails com uma empresa fictícia. O endereço eletrônico era real, mas quando pesquisei o nome da empresa na internet, ela simplesmente não existia. Mais perturbador ainda foi descobrir que Roberto havia criado uma conta bancária separada para essa cliente especial. Pequenos depósitos eram feitos regularmente, sempre seguidos por saques em dinheiro. Não eram valores altos, mas eram consistentes, como se estivesse financiando encontros regulares. Alguém estava ajudando Roberto a manter essa conta secreta. Alguém que tinha acesso às informações da nossa empresa e sabia exatamente como manipular nossos registros financeiros. A peça final do quebra-cabeças veio quando encontrei uma nota manuscrita na carteira de Roberto. Era a letra de Carla. Eu reconheceria em qualquer lugar. Dizia apenas: encontro às 7, lugar de sempre. Não posso mais fingir que não te amo. Só minha própria irmã havia escrito uma declaração de amor para meu marido. A traição não era apenas física ou emocional. Era uma conspiração elaborada entre as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo. Naquela noite, sentada sozinha na cozinha depois que Roberto havia saído para mais uma de suas reuniões, eu finalmente admiti para mim mesma que meu casamento havia acabado. Mas também percebi que eles não faziam ideia de que eu sabia de tudo. Eles continuavam representando suas peças, mantendo as aparências, acreditando que eu era ingênua demais para conectar os pontos óbvios. Rapidinho, inscreve-se no nosso canal e me ajude a continuar o meu trabalho, trazendo histórias envolventes para você. Eu tinha duas opções: confrontar diretamente ou fazer minha própria investigação silenciosa. Escolhi a segunda. Se Roberto e Carla estavam jogando um jogo elaborado de mentiras, eu precisava de provas concretas antes de qualquer confronto. Decidi seguir Roberto até um de seus encontros misteriosos. Na quinta-feira seguinte, quando ele anunciou que teria uma reunião importante às 7 da noite, eu disse que ficaria em casa organizando orçamentos. Assim que ele saiu, peguei meu carro e o segui discretamente. O trajeto me levou até um hotel boutique no centro de São Paulo, exatamente o tipo de lugar onde alguém levaria uma amante para um encontro íntimo. Estacionei do outro lado da rua e esperei. Aos poucos, meu coração foi se partindo quando vi Carla chegando 20 minutos depois de Roberto. Ela estava deslumbrante, usando um vestido azul que eu nunca havia visto antes,
claramente comprado especialmente para a ocasião. A forma como ela caminhou até a entrada do hotel, olhando nervosamente ao redor, confirmou todas as minhas suspeitas. Sentei no carro por 2 horas, imaginando o que eles estavam fazendo lá dentro. Conversando sobre como manter o segredo? Planejando um futuro juntos? Rindo de como eu era patética e desconfiada? Quando finalmente vi os dois saindo separadamente, com um intervalo de 15 minutos entre eles, eu tinha todas as evidências que precisava. Mas também tinha algo mais. Um plano. No dia seguinte, liguei para um detetive particular que uma amiga havia usado durante seu divórcio. Expliquei a situação e contratei seus serviços para obter provas fotográficas e documentar todos os encontros. Não porque eu duvidasse do que havia visto, mas porque queria ter evidências irrefutáveis quando chegasse a hora do confronto. O detetive era profissional e discreto. Garantiu que teria um relatório completo em 2 semanas. Enquanto isso, eu continuei representando meu papel de esposa dedicada e irmã carinhosa. Jantei com Roberto todas as noites, perguntando sobre seu dia e fingindo acreditar em suas histórias elaboradas. Conversei com Carla por telefone, ouvindo-a inventar desculpas para nossos encontros cancelados. O mais doloroso era ver como eles haviam se tornado mestres na arte da mentira. Cada gesto carinhoso de Roberto parecia calculado. Cada sorriso de Carla parecia forçado. Uma semana depois, durante um jantar em família na casa dos nossos pais, presenciei uma cena que quase me fez perder o controle. Carla estava ajudando a servir a sobremesa quando tropeçou e derrubou um prato. Roberto imediatamente se levantou para ajudá-la, suas mãos tocando as dela por mais tempo do que necessário. Eles trocaram um olhar íntimo bem na frente dos nossos pais, que estavam distraídos conversando sobre política. Foi um momento tão natural para eles que eu percebi que essa intimidade já existia há muito tempo. Naquela noite, quando chegamos em casa, Roberto estava mais carinhoso do que o normal. Ele me abraçou na cozinha, disse que me amava e que era grato por ter uma esposa tão compreensiva e confiante. A ironia de suas palavras quase me fez rir ou chorar, eu não sabia mais qual. Ele estava me agradecendo por ser exatamente o que permitiu que a traição acontecesse. Uma esposa que confiava demais para questionar, que amava demais para suspeitar. Durante essas semanas de investigação silenciosa, eu comecei a reavaliar nossa história toda. Quantos sinais eu havia ignorado ao longo dos anos? Quantas vezes Roberto havia chegado tarde com o perfume de Carla em suas roupas? Quantas vezes ela havia feito perguntas específicas demais sobre nossa vida íntima ou nossos planos futuros? Eu me lembrei de uma conversa, meses atrás, quando Carla perguntou se Roberto e eu estávamos pensando em ter filhos. Na época, achei que era curiosidade de irmã, mas agora percebia que era uma mulher apaixonada querendo saber se o homem que amava estava realmente comprometido com outra vida. O relatório do detetive chegou numa segunda-feira chuvosa. Fotos de Roberto e Carla entrando e saindo de hotéis, restaurantes íntimos, até mesmo do apartamento de uma amiga de Carla, que aparentemente emprestava o local para os encontros. Havia também registros de telefonemas entre eles que duravam horas, sempre quando eu estava fora de casa ou dormindo. O detetive havia documentado um padrão de encontros que acontecia há pelo menos 8 meses, sempre nas mesmas datas, sempre nos mesmos horários. Mas a foto mais devastadora mostrava os dois de mãos dadas caminhando por um parque. Roberto beijando delicadamente a testa de Carla. Não era apenas sexo ou atração física. Era amor. Amor real, profundo, do tipo que eu pensava ter com meu marido. Eles estavam construindo uma relação emocional genuína, enquanto eu vivia na ilusão de um casamento feliz. Se essa injustiça te revolta tanto quanto me revoltou, se inscreve para apoiar histórias como a minha e vê como eu resolvi isso. Agora que eu tinha todas as provas, precisava decidir como usar essa informação. Minha primeira reação foi confrontá-los imediatamente, gritar, chorar, fazer uma cena dramática. Mas depois de algumas noites sem dormir, percebendo como eles continuavam suas performances diárias de normalidade, decidi que merecia algo melhor que um confronto comum. Eles haviam orquestrado uma traição elaborada durante meses, então eu também planejaria minha resposta com cuidado. Comecei investigando nossa situação financeira com mais detalhes. Roberto sempre cuidou da parte administrativa da empresa, mas eu tinha acesso a todas as contas. Descobri que ele havia feito várias transferências pequenas para contas que eu não reconhecia, provavelmente financiando os encontros românticos. Mais importante ainda,
Percebi que 55% da empresa estava no meu nome, algo que Roberto parecia ter esquecido durante seus meses de romance secreto. Consultei discretamente um advogado especializado em divórcios. Expliquei a situação sem mencionar que se tratava da minha própria vida, fingindo que estava ajudando uma amiga. O advogado foi claro. Com as evidências que eu possuía, eu teria uma posição muito forte em qualquer processo de separação. A empresa, nossa casa e todos os bens adquiridos durante o casamento poderiam ser divididos de forma favorável para mim, especialmente considerando a prova de infidelidade. Mas eu queria mais do que uma vitória legal. Queria que eles soubessem exatamente como eu me sentia ao descobrir a traição, que experimentassem a humilhação de serem expostos, que enfrentassem as consequências sociais das suas escolhas. Decidi organizar uma festa surpresa, mas não do tipo que eles estavam esperando. Liguei para todos os nossos amigos próximos, colegas de trabalho e familiares, convidando-os para uma celebração especial na próxima sexta-feira. Disse que Roberto havia conseguido um contrato importante e que queríamos compartilhar a boa notícia com todos. Carla, obviamente, estava na lista de convidados. Quando Roberto perguntou sobre os preparativos que eu estava fazendo em casa, eu disse que queria surpreendê-lo com uma festa para comemorar nosso sucesso profissional. Durante a semana, organizei tudo meticulosamente. Contratei um projetor e uma tela grande, dizendo a Roberto que seria para uma apresentação especial sobre nossos próximos projetos. Preparei uma mesa de doces, decorei a casa, até mesmo comprei champanhe francês caro. Roberto estava claramente nervoso, perguntando várias vezes se era realmente necessário fazer algo tão elaborado, mas eu insisti que ele merecia ser celebrado. Na quinta-feira à noite, véspera da festa, Roberto disse que precisava cancelar uma reunião porque queria estar descansado para a celebração. Pela primeira vez em semanas, ele ficou em casa a noite toda, me ajudando com os últimos preparativos. Eu observava ele arrumando copos e organizando cadeiras, sem saber que estava preparando o cenário da sua própria humilhação pública. Carla ligou na manhã da festa, dizendo que estava ansiosa para a celebração e perguntando se podia chegar mais cedo para ajudar. Eu disse que seria maravilhoso ter sua ajuda, que era muito importante para mim que ela estivesse presente. Ela chegou 2 horas antes dos outros convidados, usando um vestido roxo elegante, claramente esperando uma noite agradável. Roberto a cumprimentou com um abraço casual, mas eu percebi o olhar rápido que trocaram quando pensaram que eu não estava vendo. Às 8 da noite, nossa sala estava cheia. Nossos amigos mais próximos, nossos pais, colegas de trabalho, até mesmo alguns clientes importantes estavam presentes. Todos pareciam genuinamente felizes por estarem ali, curiosos sobre qual grande conquista estávamos celebrando. Roberto parecia cada vez mais nervoso, provavelmente imaginando como ia explicar a celebração quando descobrissem que não havia nenhum contrato novo. Quando chegou a hora da apresentação especial, pedi que todos se sentassem confortavelmente. Roberto e Carla estavam lado a lado no sofá, sem suspeitar de nada. Peguei o controle remoto do projetor e anunciei que queria compartilhar algumas imagens especiais sobre pessoas especiais. O primeiro slide mostrou uma foto linda do nosso casamento, 15 anos atrás. Todos aplaudiram e sorriram nostalgicamente. Roberto relaxou visivelmente, pensando que seria uma apresentação sentimental normal. Estamos aproximando do final da história, e se você ainda não se inscreveu, estamos precisando bater nossa meta de inscritos. Então, por favorzinho, se inscreve agora. A sua inscrição faz muita diferença. Mas então, as imagens mudaram. A segunda foto mostrava Roberto e Carla entrando no Hotel Boutique, suas mãos entrelaçadas, olhando ao redor nervosamente antes de desaparecerem pela entrada. O silêncio na sala foi instantâneo e ensurdecedor. Eu podia sentir a tensão elétrica no ar, todos os convidados tentando processar o que estavam vendo. Roberto ficou pálido como papel. Carla deixou escapar um pequeno gemido de horror. Mas eu continuei, calmamente passando para a próxima imagem. A terceira foto os mostrava saindo do mesmo hotel 2 horas depois. Carla ajeitando o cabelo, Roberto verificando se havia alguém conhecido por perto. A quarta imagem capturou o momento íntimo no parque, quando ele beijou sua testa com ternura. A quinta mostrava os dois rindo em um restaurante romântico, suas mãos unidas sobre a mesa. Uma cena que deveria ter sido entre marido e esposa, não entre cunhados. Eu queria celebrar hoje à noite, disse com minha voz surpreendentemente firme.
porque descobri uma verdade muito importante sobre pessoas que eu pensava conhecer. Meus pais estavam boquiabertos. Os amigos de Roberto evitavam olhar diretamente para ele. Nossas colegas de trabalho sussurravam entre si. Carla tinha lágrimas correndo pelo rosto, mas não era remorso. Era pânico por ter sido exposta. Roberto finalmente encontrou sua voz, gaguejando algo sobre como as coisas não eram o que pareciam, que ele podia explicar tudo. Mas eu não parei a apresentação. A sexta foto mostrava os dois no apartamento da amiga de Carla. A sétima capturava uma conversa íntima em um café. A oitava documentava mais um encontro romântico que havia acontecido enquanto eu estava visitando nossa tia doente no hospital. Durante 8 meses, continuei, minha voz ecoando pela sala em silêncio absoluto. Enquanto eu acreditava que tinha um casamento sólido e uma irmã leal, vocês dois construíram um relacionamento às minhas custas. Financiaram encontros com o dinheiro da nossa empresa. Mentiram para nossa família. Usaram nossa casa como base para planejar encontros secretos. Carla se levantou subitamente, tentando sair da sala, mas eu disse gentilmente: Por favor, Carla, fique. Todos aqui merecem saber quem vocês realmente são. Ela parou na porta, tremendo, percebendo que fugir naquele momento apenas confirmaria tudo publicamente. Nosso pai se levantou, sua face vermelha de raiva e vergonha. Ele olhou para Carla com uma decepção profunda que era mais devastadora que qualquer grito. Como você pôde fazer isso com sua própria irmã? Perguntou, sua voz quebrada. Nossa mãe estava chorando silenciosamente, claramente destruída por ver suas 2 filhas nessa situação. Os amigos de Roberto começaram a se levantar para ir embora, alguns evitando contato visual, outros balançando a cabeça em reprovação. Mas eu pedi que ficassem. Não terminou ainda, disse calmamente. Quero que vocês vejam o final dessa história. Peguei uma pasta que estava sobre a mesa e retirei os documentos que havia preparado durante a semana. Roberto, estes são os papéis da dissolução da nossa sociedade empresarial. Como eu detinha 55% e considerando sua quebra de confiança documentada, você está sendo removido da empresa. Seus acessos às contas bancárias já foram cancelados esta manhã. A expressão de choque em seu rosto foi quase cômica. Ele nunca imaginou que eu tivesse capacidade ou coragem para tomar medidas tão decisivas. Durante anos, eu havia sido a esposa compreensiva que deixava que ele cuidasse dos negócios, que confiava completamente em suas decisões. Ele subestimou completamente minha inteligência e minha força. Carla, continuei, me virando para minha irmã. Já conversei com mamãe e papai sobre a situação. Eles concordaram que você precisa de um tempo para refletir sobre suas escolhas. O apartamento que papai estava te alugando por um valor simbólico não está mais disponível. Você tem até domingo para encontrar outro lugar. A última foto na apresentação era uma imagem que eu havia tirado de mim mesma naquela manhã, sorrindo genuinamente pela primeira vez em meses. Esta sou eu hoje, disse para a sala. Uma mulher que descobriu que vale muito mais do que as pessoas que a traíram acreditavam. Uma mulher que escolheu a dignidade em vez da vitimização. Roberto tentou se aproximar de mim, sussurrando desesperadamente sobre segundas chances e como ela não significava nada. Mas eu me afastei gentilmente. Roberto, você fez sua escolha há 8 meses. Agora eu fiz a minha. Os convidados começaram a sair lentamente, alguns me oferecendo palavras de apoio, outros simplesmente saindo em silêncio constrangido. Carla foi uma das primeiras a partir, sem conseguir olhar para mim ou para nossos pais. Roberto ficou por último, ainda tentando argumentar, mas finalmente percebendo que não havia volta. Quando finalmente fiquei sozinha, limpando os copos e guardando as fotos que mudaram minha vida, eu não me senti destruída. Senti-me livre. Livre da mentira que meu casamento havia se tornado. Livre da falsa lealdade que minha irmã representava. Livre para reconstruir minha vida baseada na verdade, não na ilusão. A empresa prosperou sob minha lideração exclusiva. Descobri que eu era muito mais competente do que imaginava quando não tinha que dividir decisões com alguém que estava emocionalmente investido em outro lugar. Roberto tentou entrar com um processo para recuperar parte dos bens, mas as evidências da infidelidade e da má administração financeira trabalharam contra ele. Carla tentou se reconciliar comigo 6 meses depois, enviando uma carta longa explicando como tudo aconteceu sem eles planejarem e como ela sempre me amou como irmã. Mas algumas traições são profundas demais para perdão.
especialmente quando envolvem escolhas deliberadas, feitas repetidamente ao longo de meses. Hoje, 3 anos depois, eu sei que aquela noite foi o momento em que realmente nasci como mulher independente. Descobri que merecemos pessoas em nossas vidas que nos escolhem genuinamente, não que nos mantêm como opção conveniente enquanto exploram outras possibilidades. Descobri que expor a verdade, mesmo quando dói, é sempre preferível a viver na mentira. Se minha história te mostrou que nunca devemos subestimar nossa própria força, compartilha e se inscreve para ouvir mais histórias de pessoas que escolheram a dignidade em vez da vitimização.